Eita, boa noite, queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente. Vamos dar início aqui ao nosso estudo do livro de Isaías. Nós estamos falando hoje, vamos falar do capítulo 59 e do capítulo 60. Eu já venho falando de outros livros, desde Gênesis até para cá, né? Agora hoje estamos já quase terminando o livro de Isaías. Depois a gente vai dar continuidade com o livro do profeta Jeremias. Por enquanto estamos no livro de Isaías. Então, gente, olha, fiquem atentos, se coloquem num lugar aconchegante da casa de vocês ou onde você estiver. Se coloquem num lugarzinho bom, silencioso, foquem no que eu vou falar aqui. Prestem atenção no que vem dizendo a palavra, tá bom? Eu vou ler, depois leio a explicação da Bíblia e também falo alguma coisa. Agora, você novo que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e abençoados. Que Deus os abençoe grandemente. Se inscreva aí no nosso canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho, na palavrinha toda, já estará escrito e escrita. Em seguida, você vai ver uma mãozinha, você clica nessa mãozinha, dá um like nela para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do que eu trago aqui, que é a palavra de Deus, né? Também do que você vê, tá bom? No final, você compartilha com alguém a palavra amiga. Seja generoso compartilhando a palavra. Dessa forma, você vai estar evangelizando e Deus vai se agradar muito além de você, muito mais ainda, e fará muito além para você, tá bom? Então, seja sincero, seja íntegro e compartilhe a palavra para uma pessoa amiga ou para outra pessoa que você acha que deva compartilhar, tá bom? Não deixe de compartilhar. A palavra amiga é de grande importância, é de grande relevância para o nosso entendimento, tá bom? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós nos fortificamos na fé. Então é necessário que a gente se fortifique na fé, para que a gente se mantenha firme, que nós seres humanos precisamos ouvir a palavra para nos fortalecer, que aí nós nos fortalecemos, Deus nos dá ânimo para a gente prosseguir a nossa vida, tá bom? Então sejam todos abençoados e se coloquem aí. Vou dar início aqui no capítulo de número 59, que fala sobre os pecados e a salvação do povo de Deus. Depois eu vou para o capítulo 60, que fala sobre Jerusalém, que é a restauração, e fala também da glória de Deus, né, em Jerusalém. Você novo que está chegando, deixa eu falar para você, meu nome é Elizabeth Guilhermino, eu estou aqui todas as noites, me reúno com vocês aqui, com todas as pessoas que estão aqui, para trazer a palavra amiga e trazer um pouco de conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, que está aqui, ó. Não é nada que eu diga aleatoriamente, mas sim o que está escrito aqui na palavra, tá? Que os grandes profetas deixaram aqui na nossa Bíblia. Nós temos os grandes profetas, também temos os profetas menores. Depois, quando eu terminar tudo, aí a gente vai falar sobre os profetas menores, tá bom? O estudo é muito significativo, a palavra de Deus, então precisamos proceder de forma íntegra, nos posicionando para a gente ouvir o que é certo, ouvir a palavra e deixar que ela penetre com toda a força no nosso coração, tá bom? Então, vou começar lendo. Diz assim no capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dados de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ah, meu Deus! Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade.
chocam ovos de basílico e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá. Quebrando-os sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. É verdade isso aqui. Tem famílias que não têm paz. É um brigueiro, a pessoa não consegue trazer paz para dentro de casa. É complicado, porque muitas das vezes a gente que está de fora quer dar um conselho, quer ajudar, e a pessoa te dá fora, não quer ouvir, né? Então, a melhor coisa é a gente orar pelaquela família, orar pelas pessoas daquela família onde está havendo tantas desavenças, para que haja paz naquela família. Não é só nas coisas de rotina, não, mas dentro das famílias há isso que está acontecendo aqui, que eu acabei de ler. Então, por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Gente, é muita coisa para ler aqui nesse capítulo, vou tentar ler bem rápido. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos no meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como urso, e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo, e não o há, pela salvação, e está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar e mentir contra o Senhor, e o desviarmos-nos do nosso Deus, o falar da opressão e rebelião, e conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Está vendo isso aqui? Preste atenção nisso. Por isso o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, e apareceu mal aos seus olhos, que não houvesse justiça. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs por si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários, recompensa aos seus inimigos, ilhas dará ele a sua recompensa. As ilhas dará ele sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converteram da transgressão, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti,
E as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem a boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Então, vamos falar do capítulo 60, que fala sobre Jerusalém e a restauração e a sua glória, tá bom? Então, diz assim no primeiro versículo: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis, os resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê todos estes, já se ajuntaram e vêm a ti, os teus filhos virão de longe, e tuas filhas serão criadas ao teu lado. Vamos pular para o versículo 10, que fala que os filhos dos estrangeiros edificaram os teus muros, e os seus reis te serviram, porque no seu furor te feri, mas na tua benignidade tive misericórdia de ti. Versículo 14. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão as plantas dos teus pés, todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Versículo de número 17. Por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferros. E farei pacíficos os seus oficiais, e justos os teus exatores. Desculpa, gente. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação, nem destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, e serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente. Você entendeu aqui? É Deus falando todas essas coisas. Isaías foi profetizando e falando as coisas que aconteceriam. Então aqui, quando ele fala sobre as novas iniquidades que fazem a separação, o Eterno está respondendo que as queixas que foram apresentadas, o que o povo levou para ele através das orações, o povo lá, os israelitas, eles lamentavam o fato de que o jejum e os temores não foram atendidos, porque eles fizeram jejum, oraram, pedindo a Deus, né? Mas Deus não atendeu, porque Deus não estava vendo sinceridade nas orações deles. Havia muitos conflitos, muitos interesses pessoais deles, você entende? Aí vai falando assim também sobre que Deus desvia o seu rosto. Então ele diz assim: como se estivesse se afastando das súplicas que os transgressores da sua palavra dirigiam a ele, e é exatamente esta a consequência mais grave do pecado, o afastamento entre o homem e o Todo-Poderoso. Quando uma pessoa é portadora de uma doença contagiosa, ela é colocada sobre o rígido isolamento. E é justamente este o efeito devastador para a alma de quem insiste em se manter na rebeldia. Viver separado de Deus, pois, no sentido espiritual, ela também se encontra contaminada. A pessoa, muitas das vezes, dentro de uma família, não é uma. Essa uma contamina todos os outros.
com palavras ofensivas, com modo de se expressar, não tem uma maneira mais dócil de falar com o outro, você entende? Então aqui, nesse caso aqui, está falando que o pecar contra fala assim, mas o que pecar contra mim, que pecar contra Deus, está dizendo, né? Violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Isso é Deus falando. Com isso, muitos podem questionar: se todos os homens são pecadores, quem poderá ser ouvido por Deus? Porque o problema não é o pecado em si, não, mas a falta de disposição em se arrepender e procurar mudar. Quem insiste em seguir obstinado no erro ignora a palavra de Deus, além de carregar dor e vergonha, além de carregar sofrimento, retém os fatores divinos e até mesmo a resposta de uma simples oração. Às vezes a pessoa ora e não tem a resposta da oração por causa dessas coisas. Então, dessa forma, antes de culpar a Deus pelos seus fracassos ou murmurar, reveja sua vida espiritual com Deus. Busque estar na presença do Pai, tá bom? Aí vamos falar aqui sobre o capítulo 60, que quando ele fala para Jerusalém resplandecer. Então ele fala que o nascimento do Messias seria a maior manifestação de luz para todo o universo, para todo o mundo, que estava passando por trevas naquela época. Então a humanidade caminhava na cegueira espiritual. As pessoas estavam totalmente cegas ao invés de buscar a Deus. E mesmo que tendo as escrituras que revelam a vontade do Altíssimo, mas aqueles que crescem no caminho, no enviado de Deus, receberiam a resplandecente luz da salvação, como o alvorecer do dia sobre a sua vida. Tem esse brilho quem é salvo, aquele que é salvo. Este, ainda que enfrenta a adversidade, se mantém de pé, seguindo e honrando o Senhor. Diante disso, as aflições vividas pelo justo não lhe roubam o brilho. Pelo contrário, nas lutas, ele evidencia ainda mais sua confiança e sua natureza espiritual, enquanto aquele que ainda não se rendeu à sua fé genuína continua com a mente e com os olhos obstruídos para a verdade. Além disso, se mantém na noite da incredulidade. Você entendeu isso aqui? É muito forte, não é mesmo, gente? Então, olha, gente, preste atenção. Então, as orações do povo naquela época não eram ouvidas por Deus devido aos seus erros, devido aos pecados deles. Eles cometiam muitos erros e pecados. Então, Deus se revelou para eles de uma forma vingativa, não vingativa de um modo de querer judiar da pessoa, não, porque Deus, ele faz a pessoa passar por algumas coisas para que ela venha aprender. Então ele se revela de uma forma vingativa contra seus inimigos, contra os inimigos daquele povo que estava ali. E muitos deles foram remidos. Deus remiu, perdoou os pecados daquele povo. Porque eles não poderiam ir para o altar de Deus, né, debaixo de muita idolatria, de coisas, de pecados, de erros, da apostasia em si. Eles eram pessoas que não estavam buscando em Deus. Então ele dizia que as orações, Isaías fala que a mão de Deus, no caso, não estava encolhida. Deus não havia encolhido as suas mãos para socorrer aquele povo. Que o único jeito de Deus salvar eles, salvar aquele povo daquela época, era que quando eles se arrependessem, era necessário que eles se humilhassem e pedissem perdão a Deus
pelos seus erros, pelos pecados. E aí, para mostrar para eles que Deus iria poder, que o único que poderia trazer a salvação, Isaías então começou a mostrar para eles os erros deles, os pecados deles, você entende? Ele começou a mostrar todos os pecados, falando tintim por tintim, por que o povo estava sofrendo e por que Deus não havia ouvido as orações dele, mesmo eles tendo feito o jejum que eles fizeram, procuraram fazer jejum, oraram, mas não era uma oração sincera, não era verdadeira, era uma oração só de religiosidade, não vinha uma pureza de dentro da pessoa, das orações deles. Então, o que nós aprendemos com isso? Que o pecado, ele só nos afasta de Deus. O pecado, os erros, as transgressões, né, palavras malditas, né, pessoas que falam coisas, só afasta de Deus. Só Deus na vida das pessoas. Eu ainda agora ouvi uma palavra que só misericórdia. Conversando com uma pessoa, antes de entrar aqui com vocês, a pessoa desabafando comigo, falou uma coisa muito assim, que eu falei, meu Deus, não profetiza isso dentro da sua casa. Mas a pessoa não gosta muito de ouvir, sabe, o que a gente fala, o que eu falo no caso. Eu estou falando aqui, eu estava falando com a minha irmã, e aí a minha irmã, ela quando a gente que é de casa, quer falar alguma coisa para outra pessoa, com uma irmã no caso, a irmã não quer ouvir, porque acha que ela sabe tudo. Você entende o que eu estou falando? E aí eu falei, meu Deus, não profetize essas coisas dentro da sua casa, não fale isso. Mas ela começou a retrucar de outras formas, já querendo, como eu já conheço, ela iria querer levar para o outro lado de confusão. Então eu falei com ela, vamos orar, a melhor coisa que tenho a fazer é orar por vocês, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de vocês. Então nós aprendemos que o pecado nos afasta de Deus, não é mesmo? Porque tem pessoas que às vezes ao se levantar da sua cama, ela já se levanta com pensamentos ruins, com pensamentos de maldade, com perversidade na cabeça, para levar para outras pessoas. E isso é horrível. Isso é horrível. A pessoa já amanhece com pensamentos ruins, né? Como, por exemplo, vamos falar aqui muitos pensamentos que podem não ser bom. A pessoa já amanhecer pensando coisas ruins, em vez de, primeira coisa, buscar a palavra de Deus, orar a Deus e profetizar que a minha casa só é bênção, a minha família é bênção, o meu marido é bênção, a minha filha é bênção, é muito abençoada. Eu profetizo que na minha casa não há de faltar nada, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, fora isso, tem outras coisas aqui não é também assim dentro de família, como exemplos que são horríveis, que pessoas já levantam com pensamentos ruins, são essas pessoas, homens que são pedófilos, né? Os pedófilos, aqueles que fazem tráfico de pessoas humanas, né? Tráfico humano, que tem maldade com os animais. Outro dia eu vi uma reportagem na televisão de uma senhora que pegava os cachorros para tratar em casa e lá ela espancava os bichinhos ao invés de cuidar. Então, para que pegou o pobre do cachorro para cuidar? Então, tem pessoas que têm maldade, tem maldade com os animais, tem maldade com as outras pessoas. São pessoas, às vezes, que são pessoas falsas, são pessoas que têm crueldade no coração. Você entende o que eu estou falando? E também falsidade, às vezes, entre si próprios, né? Dentro de um determinado ambiente. Vocês estão entendendo? Estou sendo bem sucinta aqui. Eu sei que eu estou falando uma coisa atrás da outra, mas eu quero que vocês entendam. Então, são pessoas que em vez de buscar a palavra de Deus, elas estão fazendo coisas terríveis, horríveis. Então, essas pessoas são pessoas que não são merecedoras de confiança, porque são pessoas que carregam pensamentos malvados, pensamentos de perversidade.
Então pense, imagina comigo, que a única coisa que nos afasta de Deus, presta atenção, a única coisa que nos afasta do nosso Deus é o pecado, e é o pecado não confessado. Aquele pecado que você cometeu e não confessou a Deus para que Deus possa te perdoar. Então, para que Deus possa te perdoar, é necessário que você confesse, se humilhe para Deus e confesse o seu pecado. Peça para Ele ter misericórdia do seu erro, para que Ele possa cuidar do teu espírito, da tua alma. Porque a carne é muito imediatista. A carne, ela faz você fazer coisas, se você não se controlar, faz você fazer coisas terríveis. Então, o seu espírito não. Quando o Espírito de Deus habita junto com o seu espírito, você é incapaz de fazer coisas erradas. Você não vai caminhar em trevas, você vai caminhar em luz. Então, veja as dificuldades, mesmo as dificuldades externas. Nós temos dificuldades externas que acontecem e também as dificuldades internas, que não podem, de espécie alguma, nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo. Por isso nós devemos buscar estar sempre ouvindo a palavra de Deus, buscar colocar no nosso coração, aumentar a nossa fé, botar o amor de Cristo no nosso coração e na nossa razão também, na nossa alma, na nossa mente, para que a nossa alma fique leve, porque Deus, Ele traz um jugo leve para a gente. Ele traz um jugo leve. Ele não quer a pessoa em sofrimento. Você entende? Então eu queria que vocês repetissem uma coisa comigo. Repete assim, ó. Senhor, meu Deus, me ajude todos os dias, me dê uma mente e um coração aberto para que eu possa receber a Tua palavra, para que eu possa colocar a Tua palavra dentro de mim, para que eu me afaste, eu seja separada de todos os perigos internos e os perigos externos. Então, Senhor, me guia pela Tua justiça. Fala isso com Deus. Senhor, me guia pela Tua justiça, por amor do Teu nome. Fala isso com Deus, repete. Senhor, meu Deus, me ajuda todos os dias. Me dê uma mente e um coração aberto para ouvir a Tua palavra, para que ela penetre no meu coração, que seja interna, para que o Senhor possa me livrar dos perigos internos e externos. Você entende o que eu estou falando? Para que Deus possa nos guiar na justiça dEle. E diga amém. Porque você falando isso, os anjos vão dizer amém. E essa palavra vai subir para o trono do Senhor e Deus, Ele vai te conceder essa bênção. Ele vai te conceder, te livrando do laço do passarinheiro, dos perigos internos e externos. Você entende? Perigos da sua alma, para que sua alma não venha a sofrer. E os perigos externos da vida, do dia a dia. Você entende o que eu estou falando? Então fala isso com Deus, profetiza, leia a palavra de Deus, busque estar na presença do Pai. Às vezes as pessoas lê a palavra, mas não entendem. Por isso que eu venho aqui para falar desse amor verdadeiro, o amor de Deus. Porque o amor verdadeiro, que é o amor de Deus, ele não separa a gente de jeito nenhum. Ele não separa. O amor de Deus, ele quebra todas as barreiras que podem vir querer atrapalhar essa comunhão que nós temos com Deus, você entende? Porque entre dificuldades e coisas boas, ou entre espinhos e flores, como diz, né? Não há quem separe o que Deus
promete na vida da gente. Não há. Aquele que é remido pelo poder do Espírito Santo, ele não se separa nunca mais do Espírito de Deus. Então nós devemos confiar no cumprimento de Deus, naquilo que Deus quer para nossas vidas, buscando estar sempre na presença dele. Eu não sei, eu estou com o coração assim, pedindo que eu fale muito isso para vocês. Vocês precisam buscar a estar na presença mais e mais do Espírito Santo de Deus. Façam isso, gente, porque o amor verdadeiro é o amor de Deus, é o amor que nada separa, Por exemplo, um casal, quando ele é unido pelo amor de Deus, num casamento mesmo, pode vir o que for. Quando esse amor é verdadeiro, nada faz separar aquilo que Deus une. Se Deus uniu um casal, ele não vai separar nunca mais esse casal, a não ser que aconteçam outras coisas. Mas Deus só permite, ele não quer a separação desse casal. Pode haver o que for, mas o casal vai estar sempre ali perto, porque por isso que diz que quem poderá separar do amor de Deus. Você entende? Ninguém separa aquilo que Deus uniu. Tá certo? Seja o que for na vida da gente, não só em relação ao ser humano, mas aquilo que Deus faz na vida da gente, Deus é Deus e não há quem possa destruir esse Deus que é poderoso em nos guardar e nos livrar